Gamecast. Bolsa de valores sem mimimi é aqui. Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao primeiro Gamecast. Eu sou André Moraes, analista da Rico Corretora, e vamos falar aqui sobre curto prazo, análise técnica e contar histórias de mercado. Vamos começar também sempre com a frase famosa de algum investidor e vamos conversar com o maior de todos, o Warren Buffett, que fala, que se você não pode controlar suas emoções, você não pode controlar o seu dinheiro. Isso vale para quem usa análise técnica, fundamentalista ou qualquer outro tipo de análise. Aliás, isso vale para a vida. A parte emocional é muito importante, não só nos investimentos, mas também nos investimentos. Para esse primeiro programa, eu tenho aqui, como parceiros aqui, o Felipe Fradinho. Olá pessoal, meu nome é Felipe Fradinho, sou o Fradgame do Instagram. No YouTube também comando a sala ao vivo educacional da Clear Corretora. E então estão todos convidados para me seguir lá de 9 às 15 horas, todos os dias úteis da semana. Legal, tá também aqui o JP, que hoje é Head de renda variável da Rico Corretora, mas já foi o maior operador de dólar do Pregão Viva Voz. Fala, Jota. Fala, André, tudo bem? Mas era índice. Bom, verdade, já tive muito tempo no Pregão, no Pregão Viva Voz ali, aquele que não existe mais, e já tem bastante tempo que a gente vive agora nesse mercado eletrônico e estamos aqui para passar um pouco de experiência. Legal, Jota. E tá aqui também Roberto Indec, que é Head da área de análise técnica do Grupo XP. Fala aí, Roberto. Fala, André, tudo bem? Beleza, Frade? Beleza, Jota? JP, o André, aquele mais conhecido como dinossauro da Bolsa, né? Ele vai contar, tenho certeza que ele vai contar bastante história aqui. É legal o pessoal conhecer esse nosso primeiro Gamecast aqui, o primeiro podcast, trazer experiência sobre o mundo do trade, para todo mundo que acompanha aí, para day traders, swing traders, enfim, o pessoal que gosta bastante desse mercado. E nesse primeiro episódio, André, é legal porque a gente vai mesclar muita experiência com juventude, né? Acho que trazendo aí o Fradgame pra gente, que é uma pessoa muito mais nova, que dava até pra ser seu filho, né, André? Do Jota também, né, principalmente. E aí acho que a gente tem muita história pra contar aqui, nós quatro juntos nesse primeiro programa. Bom, mas enfim, então a gente vai falar exatamente sobre o momento atual na Bolsa e por que agora é o período que todo investidor, inclusive Jota, Indec, a gente estava aqui quando o mercado estava de lado e como a gente esperava por esse momento. Então é um momento que todo investidor esperou, tá? É claro que a gente vive de ciclos, né? A gente teve um ciclo muito ruim de mercado de 2011, principalmente até 2016, com o mercado muito lateral, com viés de queda. E isso acabou fazendo o mercado parar em relação a número de participantes no mercado, em relação a volume negociado por dia. E de 2016, né, do fevereiro, março de 2016, quando o mercado começou a subir, as coisas começaram a melhorar. Primeiro que os resultados de qualquer tipo de operação são muito melhores, independente se é de médio, curto, longo prazo, quando o mercado tem tendência, né? E desde então a gente tem tendência de alta. Segundo, porque a liquidez aumenta, você consegue pensar em operações maiores e feitas com mais qualidade, com menor spread para entrada e saída de operação, e você consegue também ver o número de investidores no mercado aumentando, né? Isso para um país que tem boa parte da sua poupança num investimento que se chama poupança, que na verdade nem é investimento, né? Hoje mal ganha da inflação, acaba sendo muito bom, tá? Então, eu acho que a gente poderia falar, eu acho que temos pelo menos 3 gerações, a gente poderia falar sobre exatamente esses ciclos. Eu acho que o JP viveu um ciclo antes do mercado que a gente tem hoje, antes de ter home broker, antes de ter plataforma. Eu vivi um ciclo de 2002 até aqui, mais de um e meio, onde eu vi o mercado em tendência, vi o mercado lateral, fui trader durante muito tempo, sou analista há algum tempo também, e um pouco da nova geração com o Felipe Fradinho. É isso? É isso, André. Só queria, antes da gente começar, eu acho legal, por exemplo, para quem principalmente é day trader, né, e faz operações com mini contratos. Eu tava fazendo um levantamento lá no site da B3, né, na área de relações com investidores, eles têm muitos dados sobre isso. E é interessante que em dezembro de 2015 eram negociados 700 mil mini contratos por dia, né, ou seja, tem 3 anos e meio e desde então praticamente que esse número aumentou 10 vezes em 3 anos e meio esse mundo aí dos mini contratos, né. Eu acho que em função disso, não foi só isso, obviamente, a gente tem o número de investidores, pessoas físicas também, nesses últimos 3 anos e meio praticamente dobrou
em CPFs aí na bolsa. Isso é interessante. E aí por isso que a gente tem cada vez mais história pra contar, mais gente pra acompanhar. Enfim, então esse tipo de experiência da gente trazer aqui, acho bacana por causa disso também. Legal. Esse número de dobrar o número de CPFs na bolsa é surpreendente porque de 2010 a 2016 ele permaneceu estável, né? Então cerca de 500 mil investidores e você, a partir daí, né? O mercado demora a ter uma percepção de que o mercado está subindo. A partir do momento que as pessoas tiveram essa percepção, começou a vir mais gente. Bom, eu queria começar com o JP, dar um passo atrás e perguntar para ele como é que era o mercado antes do home broker, antes do investidor pessoa física, né? Como é que era o pregão Viva Voz, como é que era ser o responsável por mais de 50% dos contratos de índice que eram negociados em bolsa? Bom, André, isso era uma baita responsabilidade, era uma adrenalina maluca, porque tudo que você vê na tela hoje, que tem ali o book inteiro de quem compra no melhor até o pior preço, você não tinha no pregão. Só pregoava o melhor compra e o melhor venda. O book era você, né? Era, mas, cara, era bem complicado, que às vezes você tinha que sair de posição grande e você tinha que usar o feeling pra ver onde tava. Isso a gente tá falando de que ano? Foi mais ou menos de 2000 até acabar o pregão, até 2009. Até 2008 vai que a gente teve meio que o ápice ali, em 2009 já migrou muito pro eletrônico. Mas eu comecei no pregão ainda antes, 94 mais ou menos, sempre BMF, 94, 95. Em 94, para quem já conheceu o prédio da BMF, tem um hall de entrada, a gente ficava ali, a gente chamava até de baile funk o negócio, porque era exatamente um baile funk. Então você tinha uma roda de gente, todo mundo correndo para um lado pro outro. E, cara, perdia sapato, perdia camisa pelo caminho. A gente estourava aquela porta da praça, ia parar no meio da praça operando. Tem uns vídeos no YouTube de momentos de estresse de mercado que o pessoal que está escutando esse podcast pode digitar no YouTube lá, Pregão Viva Voz, que você vai ver exatamente o que é o que o JP tá falando, né? Era um negócio bastante emotivo, assim. Legal. Agora, o Jota, deixa eu só te perguntar uma coisa. Hoje, se o investidor que tá ouvindo aí, o trader que tá ouvindo, quer comprar uma ação, ele abre seu home broker, digita lá a que preço, qual ativo, clica em enter, coloca a assinatura eletrônica, comprou, ele vê lá tudo que foi executado. Como é que era alguém executar uma ordem naquele momento? Ele falava com você ou ele falava com a corretora que falava com você? Como é que funcionava esse processo? Então, o acesso era bastante restrito, né? Era difícil você ter um cliente pessoa física de uma corretora. Você tinha os clientes pessoa físicas, mas eram clientes muito grandes. Clientes que operavam como um institucional, praticamente. E isso mais para a BMF. Na Bovespa, para você comprar uma ação, geralmente você estava dentro de um banco, tá? Ou de uma corretora, mas era um acesso realmente muito restrito. Você ligava para a mesa de operações ou falava com o seu gerente do banco e pedia exatamente o papel que você queria comprar. Você falava com o gerente do banco ou falava com a sua mesa de operações da corretora, dava o papel que você queria comprar, você não ia ver a sua cotação online. Até essa ordem chegar no pregão, com certeza já tinha mudado o preço, você ia comprar mais ou menos entre tal e tal preço. Era difícil, Era né? assim que funcionava. E aí você recebia a confirmação um tempo depois, às vezes até dias depois da ordem, se foi executada, se não foi, como é que era? Eu acredito que era mais pro final do dia. Tá. Você saber no final do dia. Legal. Hoje, o Jota, é engraçado, né? Porque esse mundo globalizado, o presidente dos Estados Unidos, por exemplo, dá uma tuitada, no mesmo momento o mercado já reage aqui, já se mexe para cima ou para baixo. Nos últimos momentos, tanto no mercado americano quanto aqui mais para cima, né? Mas às vezes para baixo também. Como é que eram esses momentos de estresse no pregão Viva Voz? Como é que chegavam as informações de que cortou zero de moeda, porque você é dessa época, né? De que prendeu o dinheiro do cara na poupança, ou enfim, como é que chegavam essas informações para vocês? Era em tempo real? Começava um buchicho e depois explodia? Como é que funcionava? Então, André, era muito diferente, cara. Em 95, 96 mais ou menos, você tinha... Até 94, desde essa época, você tinha, vamos falar, época pré-Lula, tá? Pesquisa eleitoral tinha um barulho que você não imagina hoje. A gente tinha pesquisas que saíram no meio do dia, onde Lula tinha subido 1 ponto numa pesquisa. E mercado caía. Tinha subido de
não era de 12 para 3. Tinha subido de 1 para 1,5, cara. De 2 para 3. Cara, isso já assustava o mercado. Índice desabava no mesmo momento. Era bastante diferente. Uma outra coisa também que era bem importante, projetos que iam para votação em Brasília e tudo mais. Você tinha sempre alguém dentro do Congresso contando, ligado no telefone, numa corretora ou num banco, contando mais um voto a favor, mais um voto contra. E o mercado, você se baseava nisso para saber se comprava mais ou se vendia. Legal. E como é que a informação de quanto estava o índice chegava, por exemplo, para a corretora? Tinha alguém cantando a cotação do índice, é isso? Nesse caso, esse era meu papel. Então eu estava no índice, claro que eu nunca cantei 100 mil, né? Na época devia ser 12 mil, 13 mil, mas o que eu cantava ali como estava melhor compra, melhor venda. E como é que era? Vai, dá uma canha pra gente, vai, por favor. Vamos pensar assim, cara. 12.100 com 12.110. Então era 100 na compra, 10 na venda, tem 10 na compra, 100, vendedor de 20 a 10, tomaram a 10, 10 pagão, vendedor só a 20, tomaram a 20, 30 pagão, saiu a 40, saiu a 50, quem vende, não tem mais venda, era nessa linha. Sensacional, entendeu? cara. Esse era o book de ofertas da época, né? Era isso. Felipe, você queria fazer uma pergunta? Então, já pergunto pro JP, aproveitando que você falou de alguns momentos de estresse do mercado, eu queria saber qual foi o momento que você, no meio do pregão, você falou assim, caraca, o que tá acontecendo? Onde eu vou parar? Eu conheço essa história. É o dia, eu não sei se vai ser essa, que o cara da corretora fala, Jota, o que tá acontecendo, pelo amor de Deus? Qual que é? Quem que é a contraparte? Você nem saber, calma que depois a gente vai ver. Foi esse dia? Não, então, esse dia que você falou, isso é por volume que eu saí fechando, entendeu? Isso acontecia algumas vezes. Eu só fechava muito o negócio, não era igual a máquina hoje que você fecha e já tá lá o seu preço médio. Eu tinha que anotar com quem eu fechei, a quantidade que eu fechei, que preço foi. Só que a ordem era, toma 200, toma mais 500, toma mais 1.000. Era bem complicado. Você pensa que eram lotes múltiplos de 5, né? E tinha muita gente que tava operando de 5. Eu tinha que tomar 300 lotes fechando tudo de 5. Era difícil. Mas olha, um dia, cara, que foi muito, muito complicado, acho que foi no dia das Torres Gêmeas, cara. Esse dia o pregão mal tinha aberto, umas 9 e pouquinho da manhã, e a gente tinha algumas telas no pregão com Dow Jones e o S&P. Ele tinha um delayzinho, né? Isso em 2001. Ele não era online igual é hoje, ele era rápido, mas assim, não era exatamente online. E, cara, eu lembro da gente assim, ficar muito surpreso com a notícia que foi na época era um bimotor, né? Que falaram um bimotor, você pensa, o que é um bimotor? O bimotor é um avião comercial, é um aviãozinho. O que é exatamente um bimotor? Bateu num prédio em Nova York. Todo mundo falou, pô, esses fazendeiros malucos, né? Ela saiu, pô, errou, cara. E assim, o mercado vai razoável, aberto, mas todo mundo meio apreensivo e começou a ter um pouquinho de venda. Cara, aí começou um olhar pro outro, o que tá acontecendo, começa um barulho. Isso é uma coisa que tinha no pregão, que existia o barulho da venda, cara. Era o barulho de desespero. Você olhava na cara de todo mundo, os operadores, todo mundo com o olho arregalado procurando onde tá a compra. E aí o mercado desmiringuiu, né? Caiu, todo mundo, tá acontecendo. Até você saber era difícil e do telefone era vende, até o mercado parar, né? E aí quando para, ali já teve circuit break mesmo também. Teve circuit break algumas vezes, tá? 10%, depois 15% também, ou foi alguma coisa diferente? Ele era assim, na verdade, assim, 10% ele parava por meia hora, tá? Aí ficava meia hora sem pregão, voltava, podia cair mais 5% e até 15%, e aí ficava a critério do diretor de pregão, né? Muita coisa na bolsa era critério do diretor de pregão. Ele poderia estender, ele poderia deixar, assim, que o limite de venda, vamos colocar que a bolsa está 100 mil, é o 10%, você ficava vendendo a 90 mil. Não tinha como sair negócio abaixo, mas você poderia ficar ofertando venda a 90 mil. Aí o diretor de pregão poderia congelar o pregão, parar, suspender ou não, ou deixar ali o pessoal ofertando venda no limite de venda. Mas ali também, logo depois, o mercado americano ficou fechado alguns dias, né? A bolsa aqui no Brasil funcionou? Como funcionou isso nesses dias aí? A bolsa aqui funcionou, mas era difícil até especular, entendeu? O mercado caía muito, né? No próprio dia ele teve esse limite de baixa, limite de queda, e nos outros dias, assim, a gente já estava muito envolvido com o mercado externo. Então você tinha que ficar esperando. Não dava pra você montar uma posição achando que já caiu o que tinha pra cair, quanto vai cair lá fora. Você fica sem referência, né? Total. Agora que você já falou do pior dia, pra gente não ser negativo aqui, né? E o dia de maior alta do pregão Viva Voz? Você lembra o que foi o fato? Eu lembro. Foi de maior euforia. Então, esse foi o dia do Investment Grade, né? Que bateu a bolsa, o índice bateu 74 mil, só que esse dia foi até engraçado, porque ficou tanto tempo, o Brasil
levava o grau de investimento. E a bolsa 70 mil pontos ali. Só que ela já chegou nesses 70 mil pontos meio que quase que porque ia levar o grau de investimento. Só que o dia que realmente saiu, assim, o pregão era muito diferente do que você vê hoje, tá? Então eu tinha, às vezes, ordem de vamos levar pra cima, toma o que tiver. Tinha o toma o que tiver que realmente eu quero, os clientes queriam comprar, tá? E tinha o pra puxar o mercado, sabe? Pra puxar o mercado hoje, você tem um book ali inteiro que você tem que tomar de todo mundo. No pregão, não. No pregão, eu olhava, tá saindo 70 mil. Primeira coisa que eu falava que eu queria puxar era quem vende? Aí você já assustava alguém que tava vendendo a 100 e falava, opa, se ele quer comprar, ele sempre opera muito, acho que eu vou falar que eu viro 200, entendeu? E aí, às vezes, sem negociar, você começava a puxar o mercado. Mas, ô Jota, é engraçado você falar isso, porque ali a gente já tinha a mescla do pregão Viva Voz com o eletrônico, né, cara? Como é que foi esse tipo de situação? Você fala, porra, toma, compra tudo que tiver. Só que, pô, você já tinha o eletrônico ali do outro lado também negociando. Como funcionava exatamente isso aí? Então, nessa época do Investment Grade, não tinha o eletrônico de índice, né? Tinha Bovespa, o dólar eu não lembro se já tava, o DI já tava, mas era assim, o índice ele distorcia muito à vista. Não é igual hoje que você tem o mesmo robô atuando no papel e no índice. Então você até tinha alguns robôs fazendo à vista, fazendo basket na vista, mas BMF era na mão. Então muita gente operava Bovespa na mão também. Então se você não tinha o robô parametrizando, a gente conseguia sair puxando o índice ele podia andar bastante, descolar um pouco das ações, descolar do à vista, e aí eram dois caminhos. Ou já puxaram o índice, compraram realmente e já estavam puxando porque tinha algum motivo e esse motivo não estava aberto ainda, nem todo mundo tinha percebido ainda, ou era uma baita especulação, os papéis não subiam e aí o índice devolvia. Aí o índice caía, entendeu? Então era ver por que estava indo, para onde estava indo. Legal. E como é que foi essa transição, Jota, do pregão Viva Voz pro pregão eletrônico? Foi uma coisa que demorou para acontecer, aconteceu e acabou o Viva Voz muito antes do que vocês imaginavam? E como é que foi essa transição? Como é que foi sair de um mundo para vir para outro? Cara, ela foi bastante rápida, tá? Primeiro foi o DI, né? O DI, quando colocou para negociar simultâneo com o Viva Voz, deve ter durado uns 2 dias, alguma coisa assim. O pregão de dólar foi muito rápido, foi algumas horas, negociou simultâneo, toda a liquidez foi pro eletrônico, acabou o Viva Voz. Lembrando que a gente ficou muitos anos tendo os dois pregões não simultâneos, tá? Porque você antes só tinha o Viva Voz, por exemplo, o índice abria às 9 horas da manhã, negociava até a 1, parava realmente parava, bolsa fechava, voltava às 2, uma época voltava às 3, negociava até às 4. Então quando entrou o eletrônico começou a fazer a abertura, então ele abria o eletrônico às 9, às 10 parava, começava o Viva Voz. Aí o Viva Voz parava às 13, ficava até às 14 só no eletrônico, parava o eletrônico, voltava o Viva Voz às 15. Ele funcionou desse jeito. Então, quando teve o simultâneo, o DI morreu rápido, o dólar morreu rápido e o índice não, cara. O índice a gente segurou lá no pregão. A bolsa ficou bastante brava com a gente na época ali, porque a gente segurou a liquidez no pregão até o dia que... Durou uns 3 meses isso. A gente continuou operando no pregão até o dia que a bolsa ligou e falou, ó, não quero saber, dia 1º de julho não tem mais pregão Viva Voz. Vocês, querendo ou não, a gente vai colocar tudo no eletrônico. André, até falando um pouco dessa evolução do mercado, acho que você é o segundo mais experiente aqui dessa roda hoje. Cara, de 2002 até esse grau de investimento aí que o Jota falou, praticamente o mercado só subiu, né, cara? E você é um cara que tava, como que você falou, você começou na bolsa ali, 2002 mais ou menos, talvez um pouco antes, um pouco depois. E aí também você pegou um mercado só de alta até então, durante praticamente 6 anos, né, cara? Como é que foi esse momento, assim, onde todo mundo praticamente ganhava dinheiro? Cara, foi bom demais. A gente tá agora já há 3 anos e tal, não sei o quê, mas foi o começo da minha vida profissional, foi o momento que eu comecei a ganhar dinheiro. Quando me formei, eu percebi que eu sabia calcular uma ponte, mas não sabia cuidar do meu dinheiro, né? Recebi meu primeiro salário, eu acabei, depois que me formei, passei a ter um salário razoável e sobrava dinheiro. E aí eu comecei a estudar, me apaixonei pelo mercado de ações. E eu não sabia, mas eu estava entrando na bolsa no início de 2016, quer dizer, no fundo, né? Quando a bolsa começou a subir. E, Indec, a gente ia ganhando,
né? Eu fui ganhando e juntando mais capital e a bolsa não parava de subir. Cara, você não precisava fazer nada certo. Aliás, eu quero falar sobre isso hoje, né? Porque a gente tá no momento que até quando você faz coisa errada, você ganha dinheiro, mas isso um dia vai acabar. Então você precisa estar preparado para esse momento. E só desculpa te interromper, eu acho muito legal que você toca nesse ponto, porque ali eu lembro, cara, que de 2008 tinha muita gente termada. Sim. Que hoje é uma operação que praticamente é pouquíssimo utilizado o termo, né? Mas tinha um e muita gente se deu mal ali, né? Tinha um site nessa época que era o fórum da época. Só tinha lá, não tinha podcast, não tinha YouTube, não tinha nada. E aí tinha lá um tópico que era termo, soluções para grandes quedas. Porque aí começava a cair, o cara termava, e aí o mercado voltava durante muito tempo e o cara ganhava bastante dinheiro. Esses caras todos quebraram quando a bolsa não voltou. Mas o mercado subiu com grande facilidade até 2006. Em 2006, teve um problema qualquer na China, que não me lembro qual que era, depois ficou conhecido como Segunda-feira Negra. E eu tava lá, 100% posicionado, e o mercado caiu durante uma semana, e como o capital era cada vez maior, eu perdi quase todo o ganho de 4 anos numa pernada de queda de 15%, 20%, e aí eu percebi que eu não sabia muito de mercado. Quer dizer, o mercado, eu tava ganhando porque tava todo mundo ganhando, ele só subia. Foi aí que eu resolvi estudar e comecei a me aprofundar um pouco mais no curto prazo, na análise técnica, né? Bom, enfim, felizmente, de 2006, depois daquele problema, o mercado voltou, fez novo topo e continuou subindo, mas desde então eu tinha preocupação de, cara, e o dia que isso mudar? Então eu curti essas altas até o investimento grade. Aliás, um dia mais, JP, que eu me lembro até mais, foi quando a Petrobras descobriu o pré-sal, porque a gente já naquela época podia operar nas duas pontas, tanto na comprada quanto na vendida. Então, no primeiro dia a Petrobras deu um belo trade de compra e nos dias seguintes deu um belíssimo trade de venda. E aí o Indec, é claro que quando reverteu a tendência em 2008, a gente devolveu parte do ganho, mas quando eu falo a gente, porque a gente tinha um grupo lá de 5, 6 pessoas que operava junto na época, se ajudava, era a única forma de você conversar com um trader na época, era assim, mas a gente já estava preparado pro dia que o mercado revertesse essa tendência. E quando reverteu, pra gente foi interessante. Primeiro porque a gente conseguiu, na queda de 2008, aproveitar muito bem essa queda, né? Você tinha mercado caindo 10% ao dia. E o cara de curto prazo, ele entende que o que ele precisa é de tendência. Independente se o mercado vai subir ou cair, se ele fizer isso com rapidez e com direção, ele consegue se virar. E além disso, ao final da crise de 2008, na verdade, depois do primeiro trimestre de 2009, a bolsa voltou a subir e foi possível repetir aquele cenário que a gente tinha antes, né? Em 2009, a bolsa, se não me engano, subiu 90 e alguma coisa por cento, ou seja, você teve ações de ativos small caps que subiram, como por exemplo Rossi Residencial, que subiu 1.500% em 2009. Então você teve como se aproveitar da queda e se aproveitar da subida, ou seja, para o curto prazo é mais fácil até do que para o médio e longo prazo, onde você só precisa de direção, tanto faz se é para cima ou se é para baixo. O que do ciclo inteiro que eu vivi foi o pior, foi de 2010 até final de 2015, que é a bolsa mais lateral. Aí você tem que mudar a estratégia, inventar várias regras, tomar muito mais cuidado com as operações, né? Esse foi o período mais difícil. E foi meu período também de transição do trader para virar analista, né? Então, em 2012, eu acabei passando aí por essa modificação na profissão, né? Durante um tempo fazendo as duas coisas, e depois de um tempo, a partir do momento que eu fui me tornando um analista que tinha cada vez mais responsabilidades, deixando de ser trader para fazer indicações para os clientes, da época da Rico, depois já foi da XP, da Clear e agora da Rico de novo. Ou seja, esse momento de 2016, de 2002 até 2008 foi muito bom, mas a queda também rendeu seus frutos, a subida de 2009 ótima, um período muito ruim de 2010 a 2016 e de novo esse nova perna de alta que eu espero que esteja só no início, né? E é onde tem muita gente descobrindo o mercado, como foi da subida de 2002 a 2008, porque em 2006 o número de pessoa física começou a aumentar, as corretoras começaram a oferecer melhores serviços. No primeiro momento você só podia comprar, depois só podia comprar, você podia vender, depois você podia trabalhar com termo, depois você podia... Era o início dos home brokers ali, né? Exato. Depois a primeira corretagem que eu paguei era de R$40 na compra, R$40 na venda. Essa corretagem começou a ficar mais competitiva e aí, enfim, as corretoras investiram em tecnologia e hoje oferece um serviço que não deve nada a nenhum home broker de lugar nenhum do mundo, tá certo? A mesma facilidade que a gente tem hoje do home broker nas plataformas é o que o cara lá nos Estados Unidos tem, né? Tem uma ou outra ferramenta um pouco diferente, porque os mercados são diferentes, mas não deve nada para mercado nenhum. E além disso, a gente tem uma coisa que na nossa época não tinha, JP, que é informação. Até informação demais. Você tem que peneirar porque tem informação ruim e informação boa, mas você tem informação em tempo real. Você quer aprender, tem quem te ensine em tempo real, né? Por um preço muito mais baixo do que tinha lá. Então, acho que essa chegada de novos investidores é uma chegada mais sadia do que da nossa época, a gente sabia muito pouco de mercado. O único cuidado que eu tomaria é o seguinte, a gente se acostuma com o mercado fácil e ele é fácil durante
tomara vários anos, mas em algum momento ele vai mudar de direção, vai mudar de cara. E você precisa ter uma estratégia que se adapte a esse momento, senão o mercado vai corrigir e depois sobe, vai corrigir e depois sobe, vai corrigir e depois sobe, uma hora não sobe mais. Então você precisa ter na tua estratégia a resposta para o que você vai fazer se chegar nesse momento. Vai ter gente que vai falar, cara, o ativo que eu tô comprando é de uma boa empresa, se cair eu compro mais. Ou seja, se a sua estratégia é essa, tá ótima. Mas principalmente para quem gosta de análise técnica, tem que se preocupar muito com o ponto de saída, né? Mesmo que seja com prejuízo naquela operação ou naquele momento de mercado. A única coisa que eu não quero é que ao final desse ciclo as pessoas estejam tão despreparadas como estiveram no ciclo que terminou em 2008. Como você falou, lá no final o cara tava termado e acabou devolvendo pro mercado em um mês o que ele ganhou em 6 anos de alta, né? Você sabe que eu lembro, André, nessa época de 2008 ali, e eu lembro na corretora que eu trabalhava na época, que tinha alguns clientes que estavam termados e que inclusive depois, na época do auge da crise, eles acabaram cometendo suicídio, né? Porque ficaram devendo casa e o diabo todo lá pra corretora em função do termo. Agora eu queria puxar um pouco mais pro Frade, né? Vamos de 1995 pro JP pra 2019, né? O Frade... O Frade nasceu em 95, o ano que o JP já tava treinando lá na BMF. Desculpa, João, a gente se conheceu agora. É o dinossauro e o baby-sauro aqui, vai. Em 95, quando eu tava lá, eu era novinho. Tinha bastante cara já mais velho que tinha eu. Cabelo, né? Quase isso. O IDEC falando do cabelo dos outros. Olha que sacanagem. Ô, Frade, conta pra gente, cara. Você vê, o mercado tá 3 anos e meio praticamente numa tendência de alta que chega a impressionar aqueles que não estão muito acostumados com isso. Porque é o que o André falou, né? A gente ainda não teve um momento de... A gente teve aí Wesley Day, a gente teve greve dos caminhoneiros... Teve algum dia que te chamou mais atenção ou foram esses? Como é que você reagiu nessa época, assim? Enfim, se puder contar um pouco pra gente essa experiência aí, é legal também. Mas eu queria voltar... Vamos lá, André, vai lá. Cara, você chegou no mercado antes de 2016. O que te fez gostar de mercado de ações, com o mercado parado com Selic a 14,25? Olha, sem romantismo nenhum, mercado financeiro é o que a gente ouvia falar que dá dinheiro e eu queria ficar rico. Então, comecei a distribuir, sem romantismo nenhum na história, comecei a distribuir currículo e aí acabou, na época da faculdade ainda, pra estágio. E aí eu já sempre gostei de mercado, assim, tinha uma curiosidade, mas não tinha ninguém na família, nenhum amigo muito próximo com esse conhecimento, só os pais dos meus amigos, que eu conversava bastante. E aí uma corretora acabou me chamando pra fazer o estágio lá e foi maravilhoso, foi onde eu me encontrei, falei, não, é isso que eu quero fazer pro resto da vida e tudo mais. E eu julgo que eu tenho muita sorte, porque eu, em 5 anos, tô no meu 5º ano de profissional de mercado, e nesses 5 anos eu peguei a bolsa pré-impeachment, ainda 40 mil pontos, 38 mil pontos, e eu olhava pro meu lado, eu tinha 19 anos nessa época, eu olhava os cascudaços da corretora em que eu trabalhava, pessoal com 30 anos de mercado, 40 anos de mercado, os caras olhando assim e falando, caraca, e aí, não vai parar de cair nunca, aonde a gente vai parar? Caramba, ferrou, acabou o Brasil e etc. E aí eu, neutro naquele lado, falando assim, não, se os caras estão assim, pô, eu posso ficar desesperado do jeito que eu quiser. E aí o pessoal falando, pô, Petrobras, né, na casa dos R$40, eu cheguei a ver Petrobras a 4,20, 4,30, quando chegou no fundo do poço. Que chegaria primeiro nos R$4, o dólar, o litro da gasolina, a passagem de ônibus ou a ação da Petrobras, né? Exatamente. E também vi muito ruído pós-Ike Batista. Então, o pessoal, eu lembro de uma vez que me chamou muita atenção, uma cliente que tinha pouco contato com bolsa, falou, não, queria descobrir quanto eu posso abater de imposto de renda, né, que eu estava comprado em OGX. E aí eu fiz o cálculo na mão. Você nunca mais precisa pagar imposto de renda. Na vida. Não, eu fiz o cálculo, 98,5% de prejuízo. E eu, assim, isso eu nunca vou me esquecer. Eu falei, caraca, 98,5% de prejuízo, isso é realmente surreal. Mas, e eu vi o impeachment da Dilma da mesa de operação. Eu lembro que tava todo mundo em pé nas suas mesas, olhando as televisões que ficavam dispostas no aquário, né, que a gente chama, e todo mundo no telefone atendendo o cliente, falando com todo mundo e o impeachment rolando solto. E eu lembro que eu era muito novo de mercado, eu falei, caraca, é um momento histórico que eu já tô aqui, então beleza. Então eu vi esse momento que foi bem tenso, aí já começou a melhorar, né, antes do impeachment que a gente tava chegando no fundo do poço, abaixo dos 40 mil pontos no Ibovespa, e logo depois, né, isso até é uma coisa engraçada, a bolsa bateu os 100 mil pontos, aquilo tudo mais, há menos tempo, e o que eu acho mais engraçado, esses momentos de queda me fizeram bem mais presentes do que os momentos de alta, mesmo a bolsa subindo. Então, assim, até o pessoal fala na sala vivo sempre, se é Zé Vendinho e tal. Sim, se o Zé Vendinho é porque a gente faz operação muito mais rápida, de scalper, né, muitas vezes na sala ao vivo, e cai muito mais rápido do que sobe.
Então, acaba que eu peguei mais familiaridade com isso, mesmo no período em que a Bolsa chegou a mais de 100 mil pontos, né? Subiu mais de 100% desde o fundo do poço. E outra coisa que é super engraçada de mercado, que eu com 5 anos, já acho que eu já aprendi milhões de coisas. Vocês com 20 anos de mercado, um pouco mais de 20 anos, então nem se compara. Eu lembro que no dia do áudio do Wesley Batista, que ele gravou o Temer na residência oficial, tava numa outra casa também, e aí o pessoal falou, caramba, não, vazou o áudio, é pra vender tudo. Né, o pessoal os meus pares são os mais novos. E eu falei, pô, galera, não, ao contrário, é pra comprar tudo agora, que já vai abrir tudo precificado pra baixo. E aí foi todo mundo contra, e eu falei, não, vou comprar, e o pessoal não, maluco. E aí eu lembro que no dia, eu fiz um trade de Petrobras, inclusive, que deu 9,5%, e eu me achei o cara do mercado. Falei, caraca, não, eu sou um mago. E aí logo depois do mercado, quando você começa a se achar assim, vem, porra, te ensina. Então... Isso é. Você sabe que o pior dia de mercado desses quase 20 anos pra mim foi aquele dia, porque eu sou muito fiel às minhas estratégias. Assim, não tem nada que me faça, nem como trader, nem como analista, de me desviar da minha estratégia, né? Então, eu já tinha visto outros circuit breakers na época de 2008, quando foram uns 4, 5, né, Jota? Teve um dia que teve 2 circuit breakers, só que era a tendência de baixa. Então, a maioria das posições que na época como trader eu tinha era de venda. Então, ok, tá caindo, tá ótimo, né? Que desde que seja com rapidez, tá ótimo. Primeira vez que eu me deparei com a situação de você tá a favor da tendência e ter um gap tão grande de baixa foi essa. O que aconteceu? Os meus stops da maioria das operações foram atingidos. E aí, nada mais natural do que, se atingir o stop, saia da operação. Porra, enfim. Eu me lembro que a única exceção foi uma ação do setor de celulose, que era a Fibria, que hoje não tem mais, que agora é Suzano, e que ela amanheceu com 10 de alta por conta da alta do dólar, né? Mas de todas as outras operações, por conta da estratégia dizer aquilo, eu indiquei aos clientes, ó, tem que sair da operação. E naquele mesmo dia o mercado voltou um pouco. E eu passei um tempo me perguntando, pô, mas será que eu preciso adaptar minha estratégia? E é claro, depois eu chego à conclusão de que a gente não tá preparado pro cisne negro, que é mais ou menos o que foi aquele momento, né? Ninguém tá preparado, você não consegue prever isso, né? Enfim, depois o mercado caiu, eu dei graças a Deus de ter saído naquele ponto, foi possível recomprar até mais barato, enfim, mas aquele foi o pior dia da minha jornada no mercado. Qual que foi o seu pior dia, o Jota? Pô, essa pergunta é brava, né? Foram vários? É difícil, cara. Foi muito tempo, assim, eu operava pra muito institucional ali, então você tinha dia que tinha cliente comprando, o cara vendendo, assim, era bem difícil. Não sei te dizer qual foi o pior dia. Cara, engraçado, né, Jotinha? Porque muitas vezes a gente lembra mais do pior do que do melhor, né? Eu, particularmente, também não lembro do melhor, mas o pior dia de mercado pra mim foi o dia daqueles 2 circuit breaker ali na crise de 2008, 10%, depois 15%. Cara, aquilo pra mim foi um susto, assim, que você vivia muito na pele também dos investidores e saber que tinha muita gente com termo e, puta, você falava, caralho, eu nunca vi isso, o mercado não vai parar de cair. É um negócio que é meio assustador, assim, né? Mas faz parte, eu acho que, por outro lado, cara, eu acho que é uma coisa muito positiva, né, André? Eu acho que principalmente pra mim e pra você aqui, pro Jota hoje, pelo trabalho que ele desenvolve no dia a dia diferente, mas que foi um baita de um aprendizado, né? Aquele 2008 ali, impressionante, que foi a experiência da minha vida, assim, pro mercado de ações. Tenho certeza de saber como lidar em situações extremas como essa, né? Pois é, mas você sabe, eu era novo e talvez naquele momento eu tava tão concentrado que a direção era pra baixo, que eu tava acertando os trades, que eu não fazia ideia do que aquilo significava pro mundo, pras economias, pras pessoas, por exemplo, que lá nos Estados Unidos estavam perdendo suas casas e tudo mais. Hoje eu não conseguiria aproveitar daquele momento como eu aproveitei. Certo? Eu tô me lembrando, por exemplo, do começo do ano, quando teve lá o problema com o Brumadinho. Eu fiquei umas 2 semanas sem querer falar do papel, né? Quando você tinha alguém que falava, poxa, André, mas eu tô comprado e tal, mas eu não queria. Sabe por quê? Porque aquela coisa de, pô, teve gente que morreu e tal. Eu acho que eu não tinha noção do que aquilo significava pro mundo naquele momento. Se isso tivesse, talvez eu teria até feito menos operações naquele momento, enfim. Agora, se a gente falou de lembrar de coisa ruim, eu me lembro de coisa boa também, que pra muita gente foi coisa ruim. Em 2012, eu ainda na transição, ainda trader, né? E já começando na carreira de analista, quando a OGX saiu de 9 para 6 de um dia para o outro, eu estava vendido na minha conta, não fiz indicação, portanto, para os clientes, na minha conta com a OGX. Aquele ganho de 25% de um dia para o outro, num momento que já era um momento difícil de mercado, que o mercado estava lateral,
talvez tenha sido o melhor momento. Foi uma coisa completamente inesperada, cara. Eu lembrei dos meus melhores momentos, não o melhor. Época dos IPOs ali, cara. 2006, 2007. É impressionante como você entrava. As corretoras na época te davam uma alavancagem muito maior. Por exemplo, se você tem 10 mil reais, eles te davam uma alavancagem de até 10, 12 vezes, se eu não me engano. E aí você colocava 100 mil reais, você era obrigado, obviamente, a fazer a operação no dia, né, no momento da abertura, flipar, né? A famosa flipagem, que depois foi mudado um pouco os termos aí regulatórios disso. Mas naquela época era impressionante, cara. O IPO de Bovespa, o IPO de VisaNet, era qualquer coisa dava dinheiro naquela época, chegava a ser bizarro. Tanto é que na época do IPO da BMF, eu lembro até hoje... Tanta gente, né, que... Cara, as pessoas falavam era até o cachorro abrindo conta na corretora, né? E no final das contas o rateio foi tão grande que todo mundo só ficou com R$1.800, alguma coisa bem próximo disso, e a ação saiu a R$20, né? Então, você teve direito a 90, 91 ações, era alguma coisa... Deu dinheiro, deu uns 20% naquele dia. Exato. Mas mesmo assim deu dinheiro, mas o rateio ali já foi gigante, então não adiantava nem você ter uma alavancagem muito grande, que o ganho também já não era tão expressivo quanto os outros IPOs, né? Outro ponto que eu acho engraçado, você falou que até o cachorro estava abrindo conta, bom, temos agora há pouco tempo o número de 1 milhão de CPFs de pessoa física na Bolsa, já subiu mais de 10% desse número em poucos meses, né? 1, 2 meses após isso. E é muito engraçado, porque a gente sempre ouve o pessoal falando, né? Quando todo mundo tá falando de Bolsa, é hora de você sair, né? E aí deu muita notícia, deu muita manchete isso. Só que quando você para pensar no universo disso, 1 milhão, perto de 200 milhões de brasileiros... É 0,5%. É 0,5%. E nos Estados Unidos você tem 55% da população que tem ação. É que eu acho que isso faz parte um pouco da educação financeira também, né? Estados Unidos, ele tem um histórico de juros baixo, ou seja, as pessoas elas são obrigadas a procurar alternativas diferentes para conseguir ganhar aqui um pouco mais. O Brasil não, o Brasil sempre foi considerado o país dos rentistas, né? Tanto é que a gente teve quase 1 ano e meio com juros em 14,25, que é um número absolutamente bizarro, especialmente se a gente considerar com o número atual aí no menor patamar da história do país. E com viés de queda. E com viés de queda, então, né? Que pode ir até 4,75, né? A gente tá indo para esse cenário mas a gente não sabe, a gente não sabe o quanto isso é sustentável, isso é muito novo pra gente. Beleza, né? Então são experiências novas que a gente vai passar e que têm sido, a princípio, positivas para que as pessoas também saibam. Eu acho que hoje o acesso à internet é muito mais fácil, a conteúdos diversos aí de todos vocês analistas. É legal, porque as pessoas elas podem aprender bastante, elas podem começar desde cedo, desde pequeno, a aprender sobre esse mercado dos investimentos em geral, né? Cara, e eu concordo muito com o que o André tá falando. Eu acho que é o momento que tá mudando isso. A gente tá chegando nesse momento onde você não espera mais que uma renda fixa vai salvar sua vida, entendeu? Você vai criar riqueza com isso, né? Exato. Eu acho que a gente tá no momento de bolsa, você começa a aprender. A gente tá aqui fazendo esse papel já há muitos anos, fazendo isso educacional, mostrando pro investidor, né, esse mercado de renda variável. E eu acho que, cara, assim, a sementinha tá aí. Todo dia tem mais um. O que você não pode é chegar agora no mercado, achar que você vai ficar milionário da noite pro dia, que isso aqui você vai tirar dinheiro de forma rápida e fácil. E a gente fala isso porque tem muita gente falando sobre isso, é importante a gente ser o contraponto. Cara, isso é um negócio sério, você tem que estudar, você tem que entender o que você tá fazendo, você tem que fazer trade ou investimento em ações com uma porcentagem do capital mais ligado a risco. Tudo isso é importante para que, ao final de um grande ciclo, né, não seja você apagar o pato, como a gente viu isso acontecer em alguns momentos anteriores, né? Então, é hora de rentabilizar melhor o capital do que você tem na renda fixa, mas fazer isso com responsabilidade. E eu acho que isso é bom para encerrar esse primeiro Gamecast. Muito obrigado pela presença de todas, Fradinho, muito obrigado. Muito obrigado, pessoal. Sigam lá no Instagram, Fradgame, e pra cima deles. JP, e a mesa da Rico como tá? Bombando? Tá bombando, cara. A gente tá abrindo mais contas, mais investidores. JP, o dinossauro da Bolsa. Esse dinossauro ficou por sua conta. Valeu o convite, boa sorte aí, sucesso no Gamecast. Legal. Indec, e os analistas estão dando muito trabalho pra você? Ou... Tá, dão sempre trabalho, mas isso não é problema, isso é só solução. Vamos convidar a todos, André, para os próximos Gamecast, não só para isso, espero que o pessoal tenha gostado. Quem quiser, mande dúvidas, sugestões, reclamações para nosso e-mail gamecast@xpi.com.br e tenho certeza que vocês vão poder aproveitar aí muita experiência, informação, de muita vivência aí das pessoas que vão participar do Gamecast sempre. Lembrando também que se você tem experiência no mercado, que seja do pregão Viva Voz, dessa época de quando o Home Broker começou, manda pra gente o seu e-mail contando essa experiência que a gente vai ler no próximo Gamecast, tá? Bom, a gente vai começar a encerrar todos esses podcasts com um dos convidados falando exatamente, pedindo uma música pra fazer o encerramento. O JP eu vou passar pra você, que é o mais antigo, mas por favor, que não seja funk, hein? Cara, fudeu. Tá? Vamos lá, JP, eu vou te ajudar. Naquela época ali, início dos anos 2000, a gente já tinha alguns anos do Carnaval de Salvador, né? Não, tô brincando.
Vamos pro rock and roll ali, U2, o que era? O que o pessoal ouvia naquela época lá? Pô, naquela época era lambada, cara. Lambada? É, adocica, não é um negócio assim? Bom, já que ninguém quis escolher, fica essa briga pra ver se é funk, se é lambada e tal, vamos terminar com Pink Floyd, Money. Tá, até o próximo, pessoal. Money!